Bom, eu já limpei as peças, tá legal? Diluente para PU, depois daquele spray descarbonizante, tá legal? Passa bastante um pincel. No caso a gente tinha separado uma escovinha para fazer a limpeza, mas foi destruída antes da gente poder utilizá-la, tá legal? Mas você pode pegar uma escova de dente usada, antiga, né, velha, ou então pegar um pincel. A escovinha de dente é legal porque ela pode remover coisa dos cantinhos que um pincel já não vai ter a firmeza para fazer, tá legal? Então, depois disso, se você tiver um ar comprimido, um bico de ar comprimido, você pode dar uma limpada em todas as peças, tá bom? Então eu acabei antecipando a limpeza porque eu fiz um pequeno desenho aqui e eu gostaria de explicar alguns princípios para que você saiba que simplesmente desmontar e montar o carburador ou trocar uma junta de papel não garante que ele esteja regulado. Da mesma forma que um carburador novinho não significa um carburador regulado. Essa é de longe a maior das dúvidas de todas que eu recebo. Eu recebo várias vezes a mesma dúvida no mesmo dia. Tá legal? Então, para ilustrar o desenho que eu fiz aqui, vocês imaginam que a tampa esteja aqui, aqui é a entrada de combustível, aqui está essa pequena agulha aqui de combustível. Isso, deixa eu mostrar. Aqui funciona essa pequena agulha, ó, tá? A boia é essa peça que eu desenhei aqui, tá legal? Deixa eu fazer ela assim, pronto. Isso é a boia, tá legal? Então o que acontece? O carburador está desmontado, está vazio. Você tenta dar a partida no motor, a bomba de gasolina começa a empurrar a gasolina aqui. A gasolina começa a subir, até que ela chega num nível, tá? Num nível que ela vai fazer com que a agulha vede a entrada de combustível, que é o nível da cuba ou o nível da boia que eu sempre falo em todos os vídeos. Essa é de longe a regulagem mais importante de qualquer carburador que tenha boia, tá bom? E é justamente aí onde as pessoas costumam errar ou menosprezar esse fato, tá legal? Então vamos dizer que o nível da boia seja um pouco mais acima aqui, seja aqui, vai. Seja aqui, tá legal? Então aqui, o que é esse tubo aqui? Agora eu vou mostrar o corpo do carburador, tá bom? Aqui a cuba onde eu fiz o risco é essa parte aqui, tá legal? Existe uma comunicação aqui por baixo direto até isso daqui que é o poço, é chamado de poço. No vídeo do 460 eu fiquei explicando muito a respeito disso daqui. Então a gasolina ela vai ficar toda por aqui. Como que ela vai vir até aqui? Ela vai vir por aqui, ó, que é o que? Que é o giclê principal, é a entrada do giclê principal, tá? O giclê principal tá aqui, ó, o desenho dele aqui. O giclê principal tá aqui e vai trazer a gasolina até aqui. Então o nível da cuba, na verdade, não é o nível da cuba que é importante, é o nível do poço. Porque se você deixar ele muito abaixo aqui, o carburador vai ter falta de combustível. Se você deixar o nível muito alto, o carburador vai ter excesso de combustível, tá legal? Então, pra gente continuar, para que esse vídeo seja o melhor de todos que eu já fiz sobre o carburador. Aqui o giclê principal e aqui uma pequena passagem. E aqui uma pequena passagem que eu vou mostrar ela fisicamente aqui. É aqui, ó. Isso daqui, pera aí, deixa eu me localizar melhor. Deixa eu achar onde que ela tá aqui. Ela tá aqui por dentro, ó. Ela tá aqui por baixo. Tá vendo essa pequena pecinha aqui, ó? Essa pequena pecinha aqui é uma passagem da galeria principal. Isso daqui nada é reparável, tá? É uma passagem da galeria principal para um tubo que existe aqui e que vem até aqui. Que ele faz o quê? Ele faz o que eu vou mostrar aqui agora. É menos importante você ver aqui do que ver aqui. O giclê principal ele alimenta o poço e do mesmo poço, que é onde está essa pequena tampinha de latão, sai isso daqui, ó. Aqui eu esqueci de colocar a letra B, tá? Essa letra B ela se comunica com essa, tá? Então você traz a gasolina e a gasolina sobe e chega aqui. Aqui é o giclê principal, o giclê de lenta, tá? Aqui é o giclê de lenta. Esse pequeno furinho que tem aqui em cima, esse pequeno furinho é o corretor de ar da marcha lenta. É esse furinho aqui.
tá? É importantíssimo que ele esteja desentupido. Se você entupir isso daqui, a mistura de marcha lenta vai ficar absurdamente rica e o carro não vai parar ligado em situação nenhuma, fora que não vai nem andar direito, tá bom? Então o que que acontece até aqui? Até aqui ele tem um nível fixo de gasolina, aqui tá lotado de gasolina até aqui, até o mesmo nível desse poço aqui. Então que seja aqui o nível de gasolina, a gasolina tá aqui. O que que acontece? Pelo próprio movimento dos pistões e a própria pressão negativa que é criada no coletor de admissão, ele absorve, ele aspira o ar que tá, deixa eu ver se eu localizo bem aqui, o ar que tá nessa tubulação aqui, ó. O ar que tá nessa tubulação. E essa tubulação ela leva para onde? Ela é isso daqui. Ela misturou a gasolina que entrou pelo biquinho do gicle de lenta com o ar que entrou por esse monte de furinho. O ar entra pelos furinhos que estão aqui em volta, enquanto a gasolina entra aqui pela frente. E eles saem por uma passagem vertical que tem aqui embaixo, que desce direto para onde? Letra A. Ela desce aqui para o corpo do carburador, onde estão os furos de progressão, que são... Deixa eu mostrar aqui, Bianca. Você vai tentar mostrar da melhor forma possível. Eu vou tentar ficar o mais parado que eu puder. Os furos de progressão, eles estão ali, ó. Agora dá pra ver, tá vendo? Então são 3 furinhos ali, tá? São 3 furinhos ali. Aqui a gente tem um furinho maior, que é o furinho por onde você regula a mistura, tá? Por onde você regula a mistura, por onde aparece a ponta da agulha quando você regula a mistura. Então quando a borboleta, volta lá, quando a borboleta tá praticamente toda fechada, ela tá assim, ó. Ela tá na frente do primeiro furinho de progressão, ó, ó lá. Tá vendo que tem até a marca no corpo do carburador onde a borboleta fica. A borboleta fica aqui, fechando o primeiro furinho de progressão. Quando você começa a acelerar, ó, abriu o primeiro furinho, depois abriu o segundo furinho e depois abriu o terceiro furinho, tá? A partir daí já entra o circuito principal em ação. Então o que que acontece? A gasolina desce misturada com ar aqui, já desce um vapor de gasolina bem misturado com ar, tá? Então ele tem como vir pra cá, ele tem como vir pra cá. De novo eu tô dando essa explicação, ele tem como vir pra cá. Mas por que que ele só vem pra cá? Por que que ele só vem pra cá? Porque aqui tá o eixo da borboleta e a borboleta tá fechando aqui, ó. A borboleta tá fechando aqui. Então o que que acontece? Aqui vai pro motor. Aspiração, tá indo tudo pro motor. Por onde que ele vai, a única gasolina que ele vai puxar quando ele estiver na marcha lenta é a que vai entrar por esse furinho, pelo furinho do parafuso da mistura. Não é parafuso do ar, é parafuso da mistura. Ele não controla a passagem simplesmente do ar. Não existe uma passagem de combustível fixa. Ele controla a passagem da mistura ar e gasolina. Então não adianta você fala certo, eu vou regular o parafuso da mistura, não é o parafuso do ar. Se você quer saber o que é um parafuso do ar, eu tenho uma série de vídeos sobre o carburador de motos, Mikuni, o carburador da Honda, e aí eu explico como é que você identifica se é um parafuso de ar ou um parafuso da mistura. Parafuso que trabalha seco ou molhado, tá? Então o que que acontece? Por essa pequena passagem, que é esse pequeno furinho, é ele que vai garantir toda a mistura ar-combustível da marcha lenta. Então a regulagem que você vai fazer é o que vai garantir que isso daqui desça perfeitamente. E o que que acontece quando você fechou esse furinho e esses dois estão abertos? Vai vazar gasolina por aqui? Não, porque aqui está praticamente na mesma pressão que lá fora. Na verdade não está na mesma pressão que lá fora, está numa pressão mais alta do que aqui, mas menor do que ali. E o que que você acaba fazendo? Você acaba obrigando o fluxo de ar que está aqui em cima, ele pega um atalho por aqui e se mistura e vaza por aqui. Então você tem duas entradas, isso aqui passou a ser entrada de ar, tá? E aqui passou a ser só a saída de gasolina. Ou seja, a mistura está mais pobre do que nunca. Apesar de você estar com o Giclée 60 no meu caso aqui, você está com a mistura muito pobre aqui. O que que acontece quando você acelerou mais um pouquinho? Você acelerou mais um pouquinho, a borboleta parou aqui, entre o primeiro, será que dá para mostrar aqui? Entre o primeiro e o segundo parafuso da mistura, tá vendo? Olha lá, os outros ali embaixo. Ele parou aqui, entre um e outro. O que que acontece? Aqui você tem uma passagem regulável, que é pela mistura, tá?
Depois que você acelerou um pouquinho, pouco importa a posição do parafuso da mistura. Vai passar uma determinada quantidade de gasolina por aqui, misturada com esse ar que entrou, contaminando propositalmente. Para quê? Para empobrecer a mistura. Só que como ele desobstruiu essa outra passagem, ele acabou fazendo com que isso daqui fosse mais uma saída de combustível. Aumentou a vazão de mistura de ar combustível por aqui. Por quê? Porque se você acelerou um pouquinho, é porque você quer andar um pouco mais. Ou seja, você aumentou a quantidade de ar e aumentou a quantidade de combustível. O motor tá virando um pouco mais rápido. Tá legal? E assim por diante. Se você acelerar mais um pouquinho, a borboleta vai obstruir essa passagem. Só vai obstruir. Então o que vai acontecer? O que era uma entrada de ar, para empobrecer a mistura, deixou de existir. Você fechou a entrada de ar. Então você tem duas saídas de combustível e uma entrada de ar. A mistura está mais rica do que estava antes. Mais rica não, ela tem mais volume, mas teoricamente está mantendo a mesma proporção. Porque você limitou a quantidade de ar. Por quê? Porque você acelerou um pouquinho mais. Tá? Por último, ou não, né? O que você pode fazer? Você pode desobstruir o segundo furo e liberar só a passagem de gasolina por aqui, por aqui e por aqui. Isso daqui vai servir como um furo de entrada de ar, um escape de ar aqui, tá? Para empobrecer um pouquinho mais a mistura. Quando você acelerar mais um pouquinho, ele vai fechar o último furo de progressão, tá? Então você vai ter praticamente a mistura toda daqui, a mistura plena daqui, tá? Porque não tem mais entrada de ar. Vai ser o momento que você vai estar... Essa situação, essa posição da borboleta é quando é importante você determinar o tamanho do teu giclê de lenta em relação ao respiro dele. Porque quando a borboleta estiver nessa posição, quando que normalmente ela está nessa posição? Quando você está uns de 90 a 110 km com o carro no plano, tá? Ou seja, na estrada, a maior parte do tempo você anda só no circuito de progressão. Você vai andar sempre nessa situação. Então dá diferença sim você colocar um giclê 55, um giclê 57,5, um giclê 60. O que vai acontecer? O carro vai ficar xoxo se você usar um giclê pequeno. Então não adianta você falar, eu quero economizar, que eu vou usar um giclê menor. Não adianta, você gasta mais porque você acaba acelerando mais. Então um giclê 60, nesse carburador em particular, eu acredito que seja a melhor opção com a gasolina que a gente tem hoje. Porque você consegue o melhor rendimento colocando o mínimo de pressão no pedal do acelerador. Tá legal? Quando você acelerou mais um pouquinho aqui, que você abriu os 3 furos de progressão, que é quando você vai estar trabalhando no máximo fluxo de combustível por aqui, você já está criando uma vazão de ar aqui, que são essas setas que eu desenhei, para começar a fazer com que o vácuo que foi criado aqui, ó, esse C, essa entrada aqui, que é o difusor. Quanto mais você vai aumentando o vácuo, está no primeiro furo, está no segundo. O que está acontecendo com o nível de gasolina aqui no poço? Está subindo. E o que está acontecendo com o nível da cuba aqui? Está caindo. Se ele cai um pouquinho, ele compensa aqui, deixando entrar um pouco mais de gasolina, tá? Então ele vai, de acordo com a necessidade, a fome do motor, esse nível ele é relativamente variável. A diferença daqui do poço para a cuba, acaba sendo às vezes de 1 ou 2 milímetros. Por quê? Porque ele está puxando a mistura. E esses furinhos servem para ele misturar com ar, que é o que eu explico no do carburador Weber 460. Tá bom? Porque senão ele puxaria a gasolina pura de uma vez. Isso daqui é a mesma coisa você com um canudinho, e o canudinho todo furado para você demorar para tomar o suco, que é o que acontece com o motor. Misturando aqui com o ar vaza por aqui e ele já pulveriza aqui. Então o que acontece? O carburador ele é calibrado de tal forma que quando você estiver desobstruindo o último furo de progressão, já começou a vir uma mistura muito pobre de gasolina por aqui, já para compensar o maior volume de ar que está vindo por aqui. Você acelerou mais um pouco, a partir do momento que você começa a afastar a borboleta daqui, o sinal de vácuo nos furos de progressão diminui até que cessa a aspiração por aqui e passa a ser só por aqui, tá legal? E passa a ser só por aqui. Numa situação extrema, você tem o caninho aqui, que é o alimentador de máxima, que eu não tinha desenhado, que ele simplesmente vai agir como um sifão e vai puxar da cuba, enriquecendo mais ainda a mistura de admissão aqui, tá legal? Então, dá para perceber que os furos de progressão são o ponto principal para estarem desobstruídos, e o giclê de lenta é o que vai dar toda a diferença
na regulagem do teu carro, para você sair com ele, para você andar, você fala, nossa, esse carro, você tem dois Fusquinha lá, 2.300, um anda muito melhor do que o outro, e você não sabe o que que é. Às vezes é um Giclée 60 e no outro tá com um Giclée 47, ou 50, ou 52, entendeu? Então um Giclée de lenta numa medida interessante faz com que o carro fique mais gostoso de ser guiado, tá? No caso aqui, o que eu vou recomendar sempre de lenta é o 60, tá? O tubo emocionador, que é conhecido como flautinha, 125 ou 135, que pode ser Z ou não, que é uma pequena diferença que tem entre elas. O principal de 120 a 125. Eu uso 125, tá? 135 atualmente aqui, 60 aqui e o injetor 60. E eu já vou falar sobre o injetor. Agora eu só vou fazer mais uma observação. O carburador fica montado assim no Fusca, tá legal? Ele fica montado assim no Fusca. O que que acontece se o Fusquinha pegar uma subida? Ele vai fazer isso aqui, tá certo? Ele fazendo isso daqui, o nível de combustível dentro da cuba vai se inclinar nesse sentido. Vai fazer isso daqui, a cuba, ó. Ela vai vir pra cá, tá? Fazendo isso daqui, o nível de gasolina no poço vai subir de uma forma anormal. Isso se você pegar uma subida. E na prática, o que que isso representa? Representa que se você pegar uma subida, ele vai enriquecer a mistura, tá? A mesma coisa, se você pegar uma descida, de acordo com a descida que você quiser, a gasolina vai inclinar para o outro lado, vai fechar a boia nesse caso e vai descer aqui no tubo, empobrecendo radicalmente a mistura. Tá legal? Então essa é a penúltima coisa que eu queria falar a respeito dessa parte de engenharia do carburador, que é, vamos dizer assim, uma engenharia passiva. Não tem nenhuma peça se movimentando para fazer isso. A própria construção do conjunto trabalha a favor do objetivo. E última coisa, deixa eu pegar agora a tampa. Eu tinha falado sobre o tubo pitot, que é isso daqui, tá bom? Você imagina a seguinte situação: quanto mais você acelerar o carro, maior o fluxo de ar aqui em cima do carburador. Maior o fluxo de ar aqui em cima. Olha como que esse tubo está cortado bem na diagonal, de forma que ele fique bem paralelo à superfície, ó, do tubo do carburador. Então o que que acontece? Quanto maior o fluxo de ar, maior a quantidade de ar, o volume de ar que vai entrar aqui e vai sair diretamente em cima do nosso nível de combustível. Então se você estiver no plano, no nível de combustível, e acelerando cada vez mais, o que que vai acontecer? Esse tubo montado dessa forma, ele vai chegar um momento que ele vai estar recebendo tanto ar indiretamente que ele vai empurrar o combustível para baixo. Pô, Tonelli, e daí que vai empurrar? Tá, ele vai empurrar e vai sair por onde? Ele não vai sair por lugar nenhum. Ele vai subir no tubo, no poço, modificando a forma com que ele mistura o ar com o combustível e enriquecendo a mistura. Então, quando você estiver acelerando muito, quanto maior o volume de ar aqui, já faz parte do projeto esse tubo pitot, ele enriquecer a mistura, abaixando o volume de combustível aqui. Então, o que que é normal você ver? É normal você pegar um cara que não entende nada a respeito de coisa nenhuma, ele olha assim, ele fala, isso aqui tá me atrapalhando, eu vou arrancar. E ele tira. O que ele não sabe é que ele está tirando uma das maiores características de enriquecimento da mistura do carburador, que é esse tubo aqui. Ele acha que ele vai melhorar o fluxo arrancando o tubo, entendeu? Então antes da gente partir para fazer qualquer coisa, é bom que a gente conheça nos mínimos detalhes, tá bom? Então é por esses motivos que eu sou tão encantado e sempre serei por um carburador, pela engenharia simples ao extremo e que te dá todas as soluções que você precisa, e que no mundo de hoje você precisa de um microcomputador dentro de um carro controlando uns bicos aí para ter um resultado a nível de dirigibilidade parecido com o de um carburador. Tá legal?